e amigas, no vídeo de hoje o tema é 13 dificuldades que eu tenho como leitor. Mas antes de falar do tema principal, quero começar agradecendo ao Fabiano do canal Café Gay 24 por ter respondido a book tag Nostalgia. Gente do céu, o Fabiano foi brilhante em suas respostas. Além de dar respostas brilhantes, ele conseguiu fazer com que eu tivesse uma nova sensação. Uma nova sensação também faz sentido. Mas o que eu quero dizer, ele fez eu ter uma nova sessão terapêutica e eu acabei tendo emoções antigas, lembranças antigas despertadas. Eu gostei muito de ter gravado a book tag Nostalgia. E foi bom, mas eu confesso o seguinte, foi muito melhor ter ouvido ele dar a resposta dele. Com a resposta dele, eu tive uma terapia mais intensa e quantas lembranças boas foram recordadas. Além disso, vou dar um conselho. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link do vídeo dele. Então, se vocês quiserem também saber as respostas que ele deu e saber as minhas opiniões, basta assistir ao vídeo dele e ler meus comentários. Eu comentei o vídeo dele desde o começo até o fim. Então vocês vão ver vários comentários meus. E foi legal que ele interagiu, ele também respondeu. Então, por meio dos comentários, houve aquele bate-papo gostoso. Então, em primeiro lugar, agradecimento. A segunda coisa que eu quero fazer, antes de começar o vídeo, é dar uma notícia triste. Um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, eu fiquei sabendo que o ator Benjamin Gregory, espero que tenha pronunciado corretamente o nome dele, que fez papel de Brian Tanner na antiga série Alf, o É Teimoso. Não sei se vocês assistiram, vocês que são mais novinhos, mas quem é da antiga assistiu essa série. Alf, o É Teimoso, fez bastante sucesso. Eu não sei porque a série acabou, sinto que a série acabou no auge, mas esse ator, que faleceu aos 46 anos, fez o papel do Brian Tanner, era um garotinho aí, amigo do Alf. Ele era muito bom, ele era muito engraçado. E eu fiquei sabendo que ele faleceu no dia 13 de junho, mas a notícia da morte dele só foi dada no dia 10 de julho. E eu recebi a notícia hoje, estou gravando esse vídeo no dia 13 de julho, ou seja, faz um mês. Gente, faz um mês, 13, não sei, eu tô até perdido nas datas. Mas eu acho que hoje é 13 de julho. Ai, meu Deus, como é que a gente é? Mas faz um tempinho aí que ele faleceu e sentimentos aos familiares, se é que eles vão saber que eu tenho sentimentos, mas quem é fã, acho que vai sofrer em saber essa notícia. Ele faleceu dentro do carro, adormeceu dentro desse carro e morreu de insolação, e junto com ele também morreu o cachorro, ou seja, morreram de calor. Mas vamos deixar as notícias tristes de lado e vamos seguir com as dificuldades do leitor, ou melhor, as 13 dificuldades que eu tenho. E eu quero aproveitar e pedir um favor de vocês. Eu não coloquei todas as dificuldades que o leitor tem, porque eu não sei se somente eu que tenho essas dificuldades ou se todos os leitores as têm. Mas eu creio que algumas das dificuldades elencadas vocês vão ter. E tem uma aí que eu aposto que todos os leitores estão tendo. Então, enquanto eu estiver falando, veja aí com quais dificuldades vocês se identificam. E também, por favor, vejam se vocês têm alguma dificuldade que eu não mencionei nesse vídeo. Essa interação é muito importante. Quem sabe vocês mencionando as dificuldades de vocês eu descubra que eu não tenho apenas 13, que eu tenha muito mais.
E eu sei que isso aqui não é uma tag. Geralmente na tag a gente tagueia alguém, pede para a pessoa fazer. Não, isso não é uma tag. Isso é um vídeo temático. Mas eu gostaria muito, aproveitando que o Fabiano fez um vídeo brilhante, e se ele puder, se não estiver atrapalhando o planejamento da programação do canal dele, o Café Gay 24, que ele faça um vídeo sobre esse tema. Então, como é um vídeo temático, ele não precisa dizer 13 dificuldades, não tem perguntas, é só ele falar das dificuldades de leitores. E quem quiser também se sinta à vontade em fazer o tema. E não há necessidade de me dar crédito, porque não é tag, gente, é tema. E tema, esse é um tema assim que todo mundo pode falar, não é invenção minha. Muita gente já gravou alguns vídeos de dificuldades, mas eu acho que as pessoas gravaram mais no sentido todas as dificuldades que os leitores têm. E no meu caso eu estou indo para um âmbito mais pessoal e eu gostaria que vocês também fizessem um vídeo temático, assim, no sentido pessoal. Pode ser que algumas pessoas tenham 5, outras não tenham nenhuma. Pode ser também que para algumas pessoas não seja tão interessante falar de dificuldades como leitor. De repente eu estou pedindo para o Fabiano falar, mas para ele não seja. Afinal de contas, ele tem um canal com os temas que ele gosta de falar, e ele mesmo disse que o canal dele é para falar dos temas que ele acha relevante, que ele gosta, etc. Ele não tem um propósito assim definido, assim, digamos, trilhadinho. É mais amplo, é mais aberto e eu até gosto. Eu até penso em um dia fazer um canal assim mais livre, solto, para falar de bate-papo, assim, problemas do Fernando, a alegria, sabe? Não sei, talvez eu faça, talvez não faça, ou talvez eu incorpore essas coisas aqui dentro do canal. Mas eu acho legal essa coisa mais livre, mais solta, porque às vezes fazer um canal também a respeito de livros, a gente fica um pouquinho engessado, a gente quer falar de outras coisas e as pessoas ficam pensando, mas o que que isso tem a ver com literatura? Agora, tendo um canal como ele, como o dele, que não tem algo assim certinho, eu acho que acaba sendo até mais gostoso. Então, eu acho que ele tá de parabéns aí com o canal Café Gay 24. Eu assisto, embora eu não comente, mas eu acho que algumas coisas aí que eu mencionei aqui sobre o canal dele dá a entender realmente que eu assisto. É que assim, gente, eu sou um pouquinho preguiçoso. Ai, que vergonha. Eu assisto os vídeos no sofá, deitado. A minha TV lá, Smart TV. E geralmente, quando eu comento, aí eu pego e vou assistir no notebook. Aí eu tô sentadinho. Aí eu vou digitando. Mas quando eu tô lá no sofá, gente... Ai, que horror. Que vergonha, né? Mas eu acho que eu vou começar a mudar essa tática de sair, de ficar no sofá e sair, porque assim como eu gosto de receber comentários, eu acredito que as outras pessoas também gostam. Então eu acho que não é muito justo eu falar assim, ah, comenta no meu canal e eu fico ali folgadão, e, sabe? Se bem que mesmo assim folgado eu comento bastante em muitos canais aí. Mas enfim, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Vamos ser mais solidários. E mil desculpas pela essa minha falta. Minha culpa, minha grande culpa, minha máxima culpa. Vamos lá então. As 3 dificuldades que eu tenho como leitor. Primeira, falta de tempo. Esse é um problema que ainda me choca, embora eu já seja adulto há muito tempo. Porque eu comecei a minha vida de leitor criança, adolescente, e assim, embora eu não tivesse dinheiro para comprar livros, eu pegava emprestado de vizinhos, isso você já sabe por vídeos anteriores, ou pegava na biblioteca da escola, ou biblioteca pública aqui do bairro, da policlínica, etc. E com isso, por ter bastante tempo, não é mentira o que eu vou dizer, praticamente eu lia um livro por dia. Eu deixava de ler, lia menos nas férias, porque aí acabava diminuindo o acesso. Escola fechada, às vezes a biblioteca pública eu também entrava em recesso, o vizinho viajava, então nas férias havia uma diminuição. Mas durante o período do ano letivo, eu lia praticamente um livro por dia. Exceções, dias de prova, porque aí eu pegava a véspera, eu era estudante de estudar de véspera, outra vergonha.
E então eu não pegava livro para ler. Às vezes até que na véspera da prova eu pegava para ler e nem estudava para a prova. Quando eu dominava a matéria, tinha algumas matérias que eu tinha muita facilidade que eu nem estudava. Aí eu lia e passava a tarde toda lendo, e entregava assim o livro que eu havia pego na biblioteca no dia seguinte. Então, isso era legal. Hoje, com a vida de adulto, não tenho esse tempo, então eu tenho que ficar interrompendo. E tem outros problemas aí que atrapalham o meu ritmo de leitura que eu não tinha tanto no passado. Segunda dificuldade, dificuldade de concentração. Eu gosto de ler, mas eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade de ler com barulho. E quem me acompanha sabe que eu tenho um problema com vizinhos barulhentos. Ultimamente eles andam mais silenciosos, isso tem sido bastante positivo, então eu estou começando a me engrenar. Outros problemas de dificuldade de concentração os problemas da vida adulta que exige que traz preocupações. Às vezes eu não estou nem fazendo a coisa da preocupação, mas eu fico pensando, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, amanhã tem aquilo outro. Então eu acabo não conseguindo me entregar, embora a atividade não seja para aquele momento, seja para depois. Então essas dificuldades de concentração atrapalham a minha vida de leitor. Terceiro, é uma dificuldade também que eu comecei a ter aos 40 anos. Problemas visuais. Gente, esse óculos. Aos 40 anos eu passei a ter presbiopia, que é a vista cansada, é a vista com falta de foco. Então, sem óculos eu não enxergo e com óculos tem esse problema, porque também eu tenho que usar um óculos especial de leitura e na rua eu uso um óculos multifocal com 3 distâncias. Mas o óculos multifocal ele tem assim, parte de cima para longe, do meio seria distâncias intermediárias, embaixo para leitura. E isso é uma convenção porque quem lê está olhando para baixo, o livro assim, quem geralmente olha distante é no horizonte, mas nem sempre o perto está na parte de baixo. Imagina, eu quero ver uma coisa alta assim, mas é perto. Então, o normal é a gente fazer isso assim. Só que eu não enxergo assim, com óculos multifocal. Tem que fazer assim para pegar essa parte de baixo. Então isso me faz com que eu tenha 2 óculos, um multifocal e um só para leitura. Então os problemas visuais vão me atrapalhando. Fora que se eu esquecer o óculos de leitura e precisar ler um texto mais longo, aí eu usar o multifocal, existe um campo de distorção, ou seja, nas beiradas a gente enxerga embaçado. Quem usa óculos multifocal vai entender muito bem esse problema. A quarta dificuldade é escolher o livro. Quem é leitor quer sempre escolher um bom livro e nem sempre a gente acerta. Mas modéstia à parte, eu tenho tido muito boa sorte. Eu costumo ler as sinopses, eu assisto resenhas e geralmente eu mando bem nas escolhas. São poucos livros que eu não gosto. Quinta dificuldade: ter crédito. Ter crédito é ter credibilidade, gente. O problema é, enquanto leitor, a gente quer compartilhar a leitura. E alguns leitores, eu não diria que isso é um defeito meu, mas alguns leitores têm um problema em aceitar quando a gente gosta de um livro que eles não gostam, ou quando a gente não gosta de um livro que eles gostam. Então eles costumam dizer que nós mentimos quando os nossos gostos não batem. Eu acho isso ridículo. Eles não gostam de todos os livros, eles sabem que não dá para gostar, e mesmo assim eles acham que o gosto dele sempre é o correto. Então eles acabam querendo bombar, prejudicar a nossa credibilidade. Outra questão da credibilidade é que algumas pessoas disputam parcerias. Então a pessoa fica dizendo que a gente mentiu, etc., para meio que tirar a gente do caminho. E eu não vou querer mais entrar em detalhes, mas eu acho que vocês entenderam aí essa dificuldade de ter crédito. Sexta dificuldade: entender a cultura e o comportamento dos seres humanos. Isso pode atrapalhar.
Muitas vezes a gente pega um livro e nós dizemos que o livro é chato, etc. Mas na realidade não é que o livro seja chato, é que a gente não compreende a cultura deles. Essa coisa ficou um pouco mais nítida quando eu comecei a ler mais livros estrangeiros. Se vocês observarem antes, eu sempre estava muito focado na literatura brasileira. Agora eu estou me dando maior liberdade para ler livros estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, ou livros de cultura da língua inglesa. E nós vamos percebendo que os americanos, os ingleses e pessoas que falam essa língua, e também não somente o inglês, mas japonês, etc. Mas eu estou citando o pessoal de língua inglesa porque é o que está predominando aqui no canal. Eles têm alguns costumes, algumas coisas de cultura, e se a gente não entender a cultura deles, o livro fica meio incompreensível. E isso também percebi muito, vou citar um livro, O Fardo do Sangue, que é um livro que aborda o racismo. Embora o racismo tenha essa coisa em comum, do preconceito em relação à cor da pele, eu diria que o Fardo do Sangue me mostrou que o racismo nos Estados Unidos tem algumas diferenças do racismo brasileiro. Eles têm uma maneira aí de interagir com esses preconceitos assim que eu acho que até o deles são piores. Eu acho que o Brasil está melhorando nesse sentido. Eu percebi que eles são piores e parece que, sei lá, eu não sei se eu precisava estudar um pouco mais da cultura deles, mas dá a impressão que eles não têm tanta preocupação em melhorar como a que o Brasil tem. Posso estar enganado, então, gente. Eu não estou dizendo que isso é uma afirmação, mas é a impressão que eu tenho, tá, gente? Então, se eu estiver errado, me corrijam, mas também me corrija com embasamento. Não vai assim no achômetro. Seja sincero. Eu não tenho certeza e eu estou dizendo não tenho certeza. Eu não estou dizendo é e pronto. E assim, a questão do eu falei isso da questão da cultura, mas a questão do comportamento eu diria assim que é mais na questão brasileira mesmo. Eu vejo pessoas lendo o livro e falam assim: "Ah, eu acho impossível uma pessoa agir dessa maneira". E geralmente quando eles falam eu acho impossível, eu encontro alguém que eu conheço ou que eu vi que tem aquele comportamento. Então, com isso, nas raras vezes que eu vejo um comportamento de alguém e que eu penso, nunca vi ninguém assim, eu acho impossível, eu já descarto essa coisa da impossibilidade. Por quê? Se eles falam que é impossível e eu conheço pessoas, pode ser que o que eu esteja achando impossível, alguém conheça uma pessoa que haja de acordo com aquela maneira. Então, não dá para eu dizer, ah, é impossível. E se o autor também ele escreveu um personagem dessa maneira, possivelmente ele se baseou em alguém real, ou alguma experiência, ou leu em algum lugar. E eu acho muito difícil alguém criar um comportamento do nada. Mas se a gente não entender a cultura e os comportamentos, isso se torna uma dificuldade para entender o que o autor quer dizer com aquela obra que ele escreveu. Outra dificuldade, ler em outro idioma. Essa é a sétima dificuldade. Eu li o livro em outro idioma. Está quase aí parecido com a questão 6, mas ler em outro idioma significa ler no original mesmo. Eu li alguns livros em espanhol e assim, a forma de construir as frases são bem diferentes, não são iguais. Por exemplo, eu falo em português, eu gosto de cachorros. Então, em espanhol, eu não falo literalmente. E eu gosto de los perros. No, não é assim. Para falar em espanhol, tenho que fazer uma construção diferente. Então, eles falam assim: me gustam los perros. Me gustam los perros significa eu gosto de cachorros. Mas se eu for traduzir literalmente, eu vou dizer me gostam os cachorros. Veja como essa construção é diferente. Então, você, ao ler em outro idioma, vocês têm que pensar como que eles constroem as frases. E quando eu estava estudando espanhol, mas profundo, eu acabei desistindo. Embora eu tenha o diploma de professor de língua espanhola, que vergonha, um professor que nem sabe falar bem o espanhol. Entendo bem, até porque
espanhol sendo parecido, a gente ouve o som, já identifica. Difícil é fazer a inversão, porque quando faz a inversão você tem que adivinhar como vai dizer, mas ouvindo é fácil. Você ouvindo e lendo a gente entende facilmente, mas acaba sendo complicado ler essas construções. Você tem que meio que pensar como eles vão dizer aquela frase, não basta traduzir literalmente. E alguns livros eu li em companhia de nativos de língua espanhola e foi assim. Eu estava lendo um livro da língua colombiana e uma equatoriana estava criticando a forma que eu entendia a leitura. E no final das contas, quem estava certo era eu. Isso a gente está fazendo em nível de faculdade. E assim, a equatoriana estava estudando conosco porque ela estava no Brasil, queria dar aulas, e para dar aulas também não basta saber falar, assim como a gente fala português. Para dar aula de português a gente tem que fazer uma faculdade, e a mesma coisa para o espanhol. Então ela queria dar aulas, e aí foi que até a construção de um espanhol para o outro era diferente. Então ela não estava entendendo certas expressões aí, e no final eu estava entendendo corretamente. E eu fiquei meio na dúvida, mas poxa, ela fala espanhol, mas não. Mas isso também acontece até com português de Portugal. E a gente tá lendo em português e tem coisas aí que são complicadas de entender, né? Experimenta, pesquisa aí como é que é tomar injeção no português de Portugal. Acho que vocês vão morrer de rir. Rainha do Bumbum, a Gretchen é Rainha do Bumbum. Veja como que eles chamam, Rainha do que a Gretchen lá em Portugal. Vocês vão dar grandes risadas. O resultado é cômico. Não vou falar aqui porque aqui é um canal de família. Oitava dificuldade: conflitos com livros adaptados para o cinema. Gente, os roteiristas eles mudam a história. Então, se você lê o livro, e às vezes aconteceu de casos de eu comentar, eu li o livro e a personagem é uma mulher fraca. E no livro realmente a mulher é fraca. Eu li entrevista com os autores e o autor mesmo disse que criou uma personagem fraca, sim, mas que vai se fortalecendo. Então eu tô falando disso. Aí a pessoa faz uma adaptação, já coloca a mulher fortíssima desde o começo. A mulher não tem fraqueza, ela é empoderada, porque para filme isso rende mais. Aí eu falo que a personagem é fraca e vai se fortalecendo, aí tem gente que me critica, diz que eu não entendi a personagem. Aí eu descubro, a pessoa não leu o livro, ela assistiu ao filme e não percebeu que o cara muda. Às vezes também no filme, o cara pega dois personagens e escolhe o nome de um e coloca a personalidade do outro. Então você tem aquela personagem fraca com a personalidade forte. Mas por que ele faz isso? Porque aquela personagem é muito amiga do protagonista, então ele quer colocar a amiga do protagonista como forte, e a que não é amiga que é a forte. Então ele faz essas misturas aí, e essas mudanças geram conflitos, porque tem gente. E fora que tem alguns, infelizmente, booktubers desonestos que não leem o livro, assistem o filme e chega, vou fazer a resenha do livro tal, e conta toda a história do filme que foi alterada, não uma história de um filme que não respeitou. E fica muito nítido quando você, em casos que eu li a obra e assisti ao filme também, um caso típico aí foi o filme Para Sempre, que os protagonistas são evangélicos e o cara fez uma versão, o roteirista fez uma versão contando o tema principal do filme, que é o esquecimento da mulher, mas colocou uma família não evangélica. Para vocês terem uma ideia, no filme eles não fazem sexo antes do casamento, mas na versão cinematográfica, por não serem evangélicos, já fazem. No livro, o pai da moça ele é um homem honestíssimo. No filme, ele é um adúltero. Ou seja, eu se fosse o autor do livro, eu não ia nem concordar. Até porque Para Sempre é um filme de uma história verdadeira.
Então, o cara é evangélico, tem todo um comportamento certo, tem uma família regrada. Aí pega, faz essa versão, aí coloca um adúltero, um pecaminoso na visão evangélica. Claro, esse conceito do pecaminoso eu discordo um pouquinho, mas do adúltero eu acho problemático. Coloca o cara como adúltero, sendo que o cara é bem íntegro, complicado. Se bem que eles mudaram o nome, né, de todos os personagens, nenhum nome foi mantido. Mas mesmo assim eu acho complicado fazer essas mudanças. Então, conflitos com livros adaptados. A nona, ser chamado de burro. Ser chamado de burro em que sentido? Houve livros que eu não gostei, vou citar dois nomes. O Profeta, do Khalil Gibran, e Garota Interrompida, não gostei. E as pessoas não. Pessoas que vieram conversar comigo não vieram dizer: ah, você não gostou e tudo bem. Não, você é burro, você não entendeu o livro. Foi nessa vibe. No o Profeta foi escrito comentário no meu vídeo, mas eu apaguei porque eu achei um absurdo, achei desrespeitoso a forma que a pessoa falou. Já do Garota Interrompida, algumas pessoas vieram falar em particular. Algumas foram educadas até. Falaram. É, não é muito educado chamar a gente de burro, mas elas foram mais sutis ao mencionar a burrice. Aí teve aquelas que discordaram, mas discordar tudo bem, né? Não é falta de respeito. Mas teve as outras que me chamaram de burro, de uma maneira mais sutil, outra de maneira mais escancarada por eu não ter gostado do Garota Interrompida. Mas eu escrevi um texto que está na aba comunidade explicando por que eu não gostei. Deixei o esclarecimento e eu até gostei muito desse texto de ter escrito. O fato de não ter apreciado Garota Interrompida. E não acho que eu seja burro, porque eu vi outras pessoas falando e tantos que gostaram ou os que não gostaram de Garota Interrompida tiveram a interpretação bem parecida com a minha. Porém, alguns até gostaram, mesmo tendo essa interpretação parecida. Acontece. Porque é assim, gente, interpretar, eu acho que interpretar, dependendo do que está escrito, só tem uma interpretação. Nem sempre a gente pode ser tão subjetivo. Agora, o gosto, a gente pode diferenciar. Exemplo, um livro tem narrativa lenta. Narrativa lenta é a interpretação. Agora, tem gente que gosta de narrativa lenta, então ela vai dizer: gostei muito do livro porque a narrativa é lenta, bem detalhada. E outros vão dizer: detestei o livro porque a narrativa é lenta e bem detalhada. Vê que a interpretação é a mesma, mas o gosto é diferente. Então isso não é problema. Mas agora, você chamar uma pessoa de burra porque ela gostou ou deixou de gostar, até acho desrespeitoso. E essa é uma das minhas dificuldades, ter essa aceitação. Eu acho perfeitamente normal ter esse tipo de dificuldade, de não aceitar esse negócio. Eu acho que para ser alguém chamado de burro tem que fazer uma interpretação totalmente fora de base, totalmente fora daquilo que o autor pretendia dizer. E muitas vezes também a gente não entende porque não é porque a pessoa seja burra, mas é porque o autor escreveu enrolado. Vou dar um exemplo concreto. Apesar de ter gostado do livro, também não é tanto assim. Para mim é mais ou menos, mas eu sei que tem gente que detesta. O livro As Meninas. Esse não dá para dizer, não tem como passar pano. A autora escreveu de maneira confusa mesmo e ela assumiu. Ela escreveu de maneira confusa, ela tinha os seus motivos. Então alguém que não entenda, não, de forma alguma, não é uma pessoa burra. É porque a autora, infelizmente, ela tinha algumas preocupações que impedia de fazer uma escrita clara e ela fez uma coisa confusa que é realmente difícil de entender. E eu acho que até quem disse que entendeu, acho que não entendeu porcaria nenhuma. Eu acho que, e até duvido que a autora tenha entendido as meninas, diga-se de passagem. Eu acho que ela escreveu. O que eu escrevi mesmo? Hum, complicado. Vamos para as outras dificuldades. 10. Dificuldade com spoiler. Eu procuro não dar spoiler, mas eu diria que isso se torna uma dificuldade porque é, às vezes a gente fala uma coisa que não é tão importante,
mas as pessoas consideram como spoiler. Então, para mim, spoiler não está relacionado ao final. Mas existem fatos intermediários que as pessoas acham que é spoiler se a gente dizer. E eu vejo, existem fatos intermediários que eu não falo, não porque não seja spoiler, mas eu acredito que pode meio que prejudicar a surpresa. Ele meio que é gostoso você descobrir na hora. Gente, eu vou dar uma pequena pausa nesse vídeo, porque a bateria está acabando, mas eu volto já. E vocês nem vão perceber que houve essa pequena pausa. Fui e volto. Então, como eu falei, dei aquela paradinha para carregar a filmadora. E acho que vocês nem perceberam, foi bem rapidinho. Sentiram? Claro que não, né, gente? Claro que também não vai sentir. A gente grava e coloca direto, um atrás do outro. Enfim, como eu estava dizendo anteriormente, uma das dificuldades é a questão do spoiler. Por quê? Eu costumo não dar spoiler, mas as pessoas insistem que algumas informações dadas a mais são spoiler. E a outra dificuldade vem porque existem realmente canais que dão spoiler em suas resenhas. E isso cria um certo temor em quem assiste. E por esse motivo, eu descobri que muitas resenhas, apesar de serem valorizadas por grande parte do público, elas acabam se tornando motivos de terror. Ouvi dizer que pessoas deixam de assistir as resenhas porque tem medo que todo mundo dê spoiler. Por quê? Elas estavam muito afim de ler um livro, aí aquele canal deu spoiler e elas acham, todo mundo vai dar spoiler. Então a melhor coisa é eu ler uma sinopsezinha, ou eu ver a capa e comprar meu livro, e pronto. Não vou assistir resenha para não tomar nenhum spoiler errado. Esse preconceito acaba, ou melhor, vou dizer, essa falta de cuidado com alguns canais que não respeitam o direito de quem está assistindo de não querer o spoiler, acaba atrapalhando aqueles canais que têm a preocupação de não estragar o prazer do outro. Então eu acabo também convivendo com esse preconceito. Amigos meus me disseram, olha, parei de assistir resenha porque todo mundo está dando spoiler. Ainda assisto o seu, sei que não comento, mas eu tenho muito medo de assistir e pegar um spoiler. E também teve gente, eu não vou assistir resenha nem do seu canal, vai que você deu um spoiler. E eu deixo claro que eu não dou spoiler nas minhas resenhas. Vamos para a 11ª dificuldade. A minha dificuldade pessoal é falar de livros que só trazem entretenimento. O meu canal, ele tem a preocupação de trazer leituras que tenham uma mensagem, que promovam o desenvolvimento pessoal, etc. Então, de repente, eu pego um livro que eu não encontro muita mensagem, mas eu gostei do livro. O livro me agradou, o livro me divertiu, o livro me fez bem, mas pelo fato de não encontrar uma mensagem, de só ver pura diversão, eu me sinto mal em falar dessa obra. Não deixo de falar, mas me dá a impressão que está faltando alguma coisa. Eu sempre fico procurando uma mensagenzinha, alguma coisinha que eu possa estar falando a respeito do livro, vai dizer, você vai ler esse livro e você vai ganhar disso. E eu penso que eu tenho que trabalhar melhor essa questão em mim mesmo, no sentido de que me permitir ler livros só por ler. Sem estar com essa preocupação, vou mudar de vida, vou aprender uma lição, vou ter uma aula filosófica nesse livro, vou aprender tantas coisas e você também vai aprender. Não, vamos ler também só pelo prazer, pela curtição, fazer uma leitura mais relaxante. Vou, vou começar a trabalhar esse aspecto mais em mim, mas é a minha dificuldade ainda, gente. Aí, outra dificuldade, conflitos religiosos. Todo mundo sabe que sou ex-seminarista. Então, os conflitos religiosos são que algumas pessoas ficam me criticando. Como é que ele, sendo um ex-seminarista, um quase padre, estudou 9 anos, fica falando desse tipo de livros? Ele não deveria estar falando desse livro, ele não tinha que dar esse tipo de opinião. E às vezes também eu tenho uma ideia de fazer um canal só de religioso, mas não apagar esse. Vou deixar o canal Filósofo dos Livros, mas eu gostaria de ter um canal falando das temáticas religiosas, sobretudo da católica, que eu entendo mais, e pegar os aspectos positivos. Digo para vocês uma coisa, sei que a Igreja Católica tem os seus preconceitos,
mas muitos preconceitos são exagerados por conta de pessoas que não vivem o catolicismo na realidade. Não nego os preconceitos da Igreja Católica, mas eu digo que eles são muito exagerados e que algumas pessoas elas criam preconceitos que nem existem em nossa doutrina católica. E são essas coisas aí que atrapalham. E fora as pessoas veem, ele é seminarista, ele não é padre, ele não conseguiu, ele é um fracassado. Então o que ele está aqui falando para o povo católico? A gente tem que ouvir padre, tem que ouvir freira, ou então católicos que foram mais conscientes na sua escolha, que nunca entraram no seminário. E aí vamos valorizar. Ou então elas acham que eu não posso defender determinadas opiniões que eu defendo através do livro, porque vê o católico assim, né? Só pode ler esse tipo de livro, só pode ler livro religioso. E não vão aceitar que eu pegue e fale só dos livros católicos, porque ele está falando desse livro, mas a boca que fala desse livro santo está falando daquele livro corrompido. Então os conflitos religiosos, eles me atrapalham na questão aí de leitor. É uma dificuldade que surge especialmente para mim. Aí vamos para a 13ª dificuldade. E eu acho que essa vocês passam. Com certeza. Essa dificuldade já era evidente, mas agora está piorando demais. Que é a dificuldade com os preços dos livros, minha gente. É incrível como os livros estão ficando cada vez mais caros. E eu já falei no vídeo anterior, os meus gastos com livros não diminuíram. E na realidade, eles aumentaram. Eles estão bem mais altos. Porém, apesar de estarem mais altos, eu tenho comprado menos livros, porque antigamente com R$ 100 eu pegava uns 5 livros. Hoje R$ 100 tá quase um livro. E às vezes a gente compra um livro, sobra um troquinho para comprar um mais baratinho, mas geralmente os livros mais baratinhos acabam não sendo do meu interesse exatamente. E não porque eu tenha preconceitos com livros mais baratos, é que acabam não sendo os temas do meu agrado, os temas que eu gosto. Então, essa é uma das minhas dificuldades e eu tô vendo que o povo também. O povo brasileiro já é um povo que não tem o costume de comprar livros. E especialmente por não gostarem e alguns realmente por não terem condições. Eles apreciam mais com um salário mínimo essa questão problemática. O que ocorre? A pessoa tem que comprar comida, a pessoa tem que comprar roupa, a pessoa tem que pagar aluguel, tem que pagar conta de água e de luz. E realmente, com o salário que o povo ganha, é muito complicado comprar livro. Então, para essas pessoas que querem comprar livro, que têm interesse, ganhando um salário pequeno, deve ser muito frustrante. E para mim já está se tornando frustrante demais eu não poder comprar mais livros como eu gostaria. A minha sorte é que realmente numa época boa, eu comprei bastante livros, então eu tenho alguns encalhados e eu estou adaptando a ler esses livros encalhados. E tem uma coisa também, aumentou a... Lembra que eu falei no início do vídeo? Dificuldade de escolher livro? Pois é, com essa coisa do preço do livro aumentar, né? Então a dificuldade de comprar pelo poder aquisitivo, gerou também a dificuldade de escolher livro, porque agora eu tenho que ser criterioso para não gastar meu dinheiro com um livro ruim. Então veja bem, diminuindo o poder de compra, maior também a dificuldade de escolha. Antes eu arriscava, se não for bom, dá para comprar outro, sei lá, não vai ser tão, não vai ser um prejuízo tão grande. Agora não, eu tenho que pensar muito bem, eu assisto mais resenhas, eu leio sinopses, eu pesquiso melhor, mas modéstia à parte eu acabo acertando nas minhas escolhas. Graças a Deus, eu creio que eu tenho um bom faro. Mas eu espero que as pessoas, sei lá,
Não sei como, espero que surjam soluções para baratear o livro. Dizem que um dos problemas da questão brasileira é que o povo brasileiro, eles têm, os compradores de livros, eles têm uma grande preocupação com a questão estética, capa dura, qualidade do papel, etc. E é verdade, nós temos essa preocupação. Eu acho que, apesar de eu me enquadrar nessa preocupação, para bem dizer a verdade, é uma preocupação fútil, só não ter um livro capa dura. Eu acho que a única preocupação que a gente tem que ter é com a diagramação. A diagramação não sendo apertada, a gente pode pegar. E a gente olha, assim, isso passado até de filmes dos Estados Unidos, eles lendo livros, e assim, pessoas que eu conheço que estão morando lá fora, eles compram os livros tipo papel jornal, gente, capa brochura. O papel não é assim tão sofisticado, eles não têm essa preocupação assim do material. Eles têm uma preocupação com a qualidade, um livro que agrade o povo, um livro que venda e tá tudo bem. Agora o brasileiro tem uma preocupação de ter o livro de enfeite. Infelizmente eu também me encaixo nessa parte. E com isso os livros acabam também ficando caros. E tem muita gente que compra. Tá aí o exemplo do Quarta Asa, que muita gente criticou porque estava um preço exorbitante. Mas o Quarta Asa vendeu bastante. Quem está acompanhando esse negócio, um livro luxuoso. Eu não comprei, mas esse não foi por a questão do preço. Realmente o Quarta Asa não me interessou, a sinopse dele não é um livro que eu goste. Aí eu pensei em comprar para dizer, olha, quem comprou se ferrou, mas aí eu pensei, mas que burrice, quem comprou se ferrou, eu me ferrei também, né? Coisa horrível, né? Só para dizer assim, não é tudo isso, não é essa Coca-Cola toda. Enfim, né? Coisa de maluco. Esperar o quê, né? E essas são as minhas 13 dificuldades que eu tenho enquanto leitor. Agora, diz aí pra mim, vocês também têm essas dificuldades? Ou vocês têm outra totalmente diferente? O que vocês acham? Como é que tá a sua vida de leitor? Ou tá tudo facinho? Será que ser leitor é padecer no paraíso, no inferno ou no purgatório? Estou aguardando a resposta de vocês. E como eu disse, eu gostaria muito que o Fabiano fizesse um vídeo falando das dificuldades dele. Claro, se o assunto for interessante para ele, for pertinente, mas se não for, tá tudo bem. As pessoas têm os seus interesses e também nós devemos respeitar. Não é só porque um assunto é interessante para mim, ele possa ser interessante ao outro. Eu defendo que, mesmo que às vezes, não desse tema do livro, mas mesmo que algumas pessoas não gostem de ler, é o direito delas também de não gostarem de ler, embora eu veja como uma grande perda. Eu acho que no fundo o que acontece na realidade é que nós consumimos boas histórias, e isso eu não duvido. Eu acredito que todo mundo quer consumir boas histórias, só que alguns consomem boas histórias através de livros, outro através de filmes, outro através de novelas, e quem não consome dessas maneiras, consome boas histórias que sejam interessantes através das fofocas. Sim, fofoca também é uma forma de consumir histórias, e quanto mais a fofoca assim for quentinha lá, sei lá, escandalosa, mais sucesso faz. O público da fofoca. Quem disse que fofoca fofoca é ruim para quem é a vítima da fofoca, mas para quem gosta das histórias, cala-te boca, Fernando. Mas a gente podia fazer um vídeo falando de fofoca. Pontos positivos, pontos negativos. Será que tem pontos positivos? O que vocês acham? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!